Fala pessoal, esse é o 5 Minutos de História e hoje nós vamos falar sobre um dos principais pontos históricos da cidade de Roma, a Fontana di Trevi. Erroneamente, muitas pessoas atribuem a Fontana di Trevi somente ao artista Bernini, mas a realidade não é bem assim. Então eu te convido a embarcar comigo nessa viagem ao passado e descobrir um pouco mais sobre esse imponente monumento. A nossa história começa, na verdade, lá na civilização romana, pois os romanos tinham um comum costume de construir fontanas ou fontes sempre no finais de seus aquedutos. E aqui eles construíram a fonte do Aqueduto de Aqua Virgine. É muito importante ressaltar então que um primeiro projeto de fonte já havia sido construído aqui pelos romanos. Infelizmente não se tem dados exatos das pessoas responsáveis pela idealização e construção do projeto, mas uma coisa é certa, os romanos sempre deixavam o seu legado. Esse imponente legado romano sofreu uma grande alteração em 1453, quando o Papa Nicolau II determinou que o antigo aqueduto de Segóvia fosse consertado e mais, modificado. Vocês vão perceber que a Igreja Católica e a Fontana di Trevi têm uma estreita ligação. Tudo isso porque um segundo Papa de nome Urbano VIII chamou um dos mais renomados artistas da época, Bernini, para fazer modificações na obra, e aqui começa a nossa história. O Papa Urbano VIII acertou em cheio, pois Bernini era um dos mais célebres artistas do Barroco da época, e aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre esse grande período da história da arte, o Barroco. A arte é um reflexo direto das expressões humanas. E nesse momento nós temos uma sociedade que está completamente dividida. De um lado nós temos um movimento científico surgindo muito forte e do outro nós temos uma volta da Igreja Católica, uma volta com força total da Igreja Católica. E é desse movimento, dessa divisão que surge a arte barroca. Nesse período, as pessoas ficaram completamente divididas. Elas não sabiam se agiam pela fé ou se agiam pela ciência. E elas vão demonstrar esse sentimento através de movimentos artísticos, na música, na escultura e em pinturas. Reparem nessa escultura que fica no meio da Fontana di Trevi. Ela é uma escultura feita por Pietro Bracchi. E ela é do período barroco, e agora eu vou falar um pouco sobre as principais características das esculturas barrocas. A arte barroca, ela era contrastante, então nas esculturas era muito comum o uso de tecidos com muitas dobras. Reparem nesses tecidos, reparem nesse jogo entre luz e sombra, entre o claro e o escuro, e existe até uma expressão italiana para ilustrar essa forte característica do barroco, que se chama chiaro scuro. O último artista barroco a trabalhar nessa obra foi Giuseppe Panini. Obrigado por embarcarem comigo nessa viagem ao passado e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história do Barroco e da Fontana di Trevi.